Olá, bom dia a todos, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo, para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges, e vamos iniciar aqui pedindo a Nossa Senhora inteligência, discernimento, sabedoria e perseverança. Nós precisamos perseverar na nossa vida de estudos, principalmente nesse tempo que nós estamos iniciando da quaresma, né? Hoje, quarta-feira de cinzas. Então, aqui nós vamos iniciar um tempo em que nós iremos sempre buscar a meditação da quaresma escrita por algum santo. Nós temos meditações da quaresma escritas por Santo Afonso Maria de Ligório, nós temos Santo Tomás de Aquino, nós temos vários santos que meditaram a quaresma, né? E que meditaram também a paixão de Cristo, né? Santo Afonso Maria de Ligório foi um também que meditou a paixão de Cristo. Mas aqui, né, no dia de hoje, eu iniciei as meditações de Santo Tomás de Aquino. E inclusive, quem quiser, eu posso estar enviando, né, e compartilhando em PDF. Então, nós vamos iniciar pedindo aqui oração à Virgem Imaculada para antes do estudo, para que ela nos dê realmente perseverança e para que a gente continue, né, firmes na fé. Porque um dos pontos primordiais de um intelectual é a perseverança, é não desistir, é continuar caminhando pelos regatos, é continuar caminhando pelos córregos, seja eles com várias intempéries, né? Então vamos pedir a ela para que ela interceda junto ao Espírito Santo, ela que é a esposa do Espírito Santo, para que ela nos conceda essas virtudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, Mãe de Letíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu de boa vontade, piedosamente vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Angele Dei quae custos es mei, me tibi commisso pietate superna, ilumina, custode, rege e governa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Ó Maria, dai-me vossa bênção maternal. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pegar o nosso livro. Nós estamos lendo o capítulo 8, o trabalho criador, e vamos ler o item 8.2, desapegar-se de si mesmo e do mundo. O estilo e o trabalho criador em geral exigem o desapego. A personalidade inoportuna deve ser afastada. O mundo esquecido. Quem medita sobre a verdade pode deixar distrair por si mesmo? Que podemos esperar de um homem que só pensa em si mesmo? Minha esperança
está naquele que se lança esquecido de sua personalidade? Minha esperança está naquele que se lança esquecido de sua personalidade efêmera, em direção ao que é imenso e universal, que caminha astrônomo em companhia dos astros, poeta, filósofo, teólogo, na companhia da matéria animada ou inanimada, da humanidade individual e social, das almas dos anjos e de Deus. É neste que creio, porque nele habita o Espírito da verdade, não uma miserável preocupação. Trabalhar apenas com o entendimento já vimos que não basta. O homem todo tem que estar envolvido. Mas o homem que se dedica ao trabalho não pode ser um homem apaixonado, o homem vaidoso, o homem ambicioso ou levianamente complacente. Todos apaixonam-se em certos momentos, mas em nenhum momento a paixão deve dominar. Todos estão expostos à vaidade, mas o trabalho que é, no fundo, uma vaidade, é um vício. Não importa o que podemos ganhar com as ciências, mas o que podemos lhe dar. O essencial não é o acolhimento que se dá às nossas palavras, mas o acolhimento que nós mesmos damos à verdade e o que lhe preparamos nos outros. Que peso tem diante desses objetivos sagrados nossos minúsculos cálculos egoístas? Muitos homens que parecem dedicados de coração a uma obra dão-lhe menos importância do que a ínfimos sucessos. A formação dos mundos, a ascensão da espécie, a história das sociedades, a economia do trabalho estão a serviço da sua honra e do seu prestígio. Sua poesia aspira ao tratamento de caro mestre. Sua pintura sonha com o salão nobre de uma exposição. Corneille, interpretado por Talma, reduz-se a um: admire meu imenso talento. É evidente que o espírito assim desviado degenera. Semelhantes desígnios só podem degradar o trabalho. E mesmo que se descubra um pouco na escala das ambições, que se negligencie o sucesso atual, contanto chegar lá por um efeito do próprio desinteresse, o resultado é o mesmo. Então, assim, o que ele quer dizer, né? Vamos lá, né? Inclusive, o apóstolo, né, dado pelo nosso Clube do Livro, né? São Paulo Apóstolo. Paulo, eu estava lendo até a passagem agora em Paulo e verificando aquele resumo de Coríntios, né, em que ele fala a respeito de que ele não quis se casar. E Paulo jamais quis aparecer, né? Então, aí, assim como São João Batista, né, que eu diminua para que ele cresça, né, que eu desapareça para que Cristo apareça. E Paulo, né, nas suas cartas aos Coríntios, ele fala da opção de não se casar, da dedicação que ele teve, no qual ele escolheu, né, que ele teve essa abnegação para dedicar-se justamente à vida espiritual, né? Então, e sem méritos. O que o Padre Sertilanges, né, ele tem de nos dar conselho justamente a isso que na hora me veio, né, nessa mente, justamente Paulo, né, e tantos outros santos, que igual eu já falei no vídeo passado, muitos deles foram conhecidos depois da morte. Jamais em vida eles se deixaram aparecer, né? Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales,
tantos outros santos que nós vemos que vieram a ser conhecidos depois da morte. São João Bosco, né? São João Bosco também veio a ser conhecido depois que ele morreu. São Felipe Neri. Então, que nós possamos realmente nos dedicar à nossa vida de estudo para o ensino, né? Que a gente consiga passar, né? Através, né, da tradição, pegar a tradição ou a doutrina da igreja e conseguir realmente repassar isso para que não venha a morrer e para que venha a ser conhecida, né? E de que forma que a gente consegue também fazer isso? Escrevendo. O Padre Sertilanges, ele nos dá esse conselho de que a gente precisa escrever, não para nós, mas o necessário para que, se o outro leia, ele consiga entender e aprender. Continuando. A inspiração não é compatível com o desejo. Quem quer alguma coisa para si mesmo, rejeita a verdade. Ou seja, a gente nunca está preparado para a verdade, né? A gente vê aí muitas religiões, muitas pessoas, né, que leem a Bíblia, mas elas querem fazer a interpretação da verdade aos moldes dela, e não realmente a verdade pela verdade. Continuando. O Deus zeloso não será seu hóspede. É preciso trabalhar em espírito de eternidade. Como dissemos, é o que há de menos eterno que uma vida ambiciosa. Consagre-se por inteiro à verdade. Você deve servi-la e não servir-se dela. O que eu acabei de falar, né? Só agimos com plenitude por aquelas causas pelas quais aceitaríamos morrer. Será que estamos dispostos a morrer pela verdade? Quando eu digo a verdade, são justamente quando nós descobrimos, né, do nosso pecado, dos nossos erros, e aí nós precisamos realmente viver pela verdade. O que é a verdade? Né? Vamos lá. Uma verdade que vem sendo há muito tempo comentada e já tem algumas contradições, né? O matrimônio. Jesus, ele foi bem claro. O que o homem uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas aí a gente vem com tantas coisas inventando, e a gente vai colocando porque o marido agride a mulher e que tem que se separar. Porque não sei o quê, porque é traição. Mas ele fala a respeito do perdão. O que é o perdão? Né? Perdão e conversão. Se o homem viesse a se converter, né, e a viver numa vida de virtudes, né, a viver em uma vida realmente, né, caminhando dentro da igreja, ele não iria agredir a sua mulher, não é verdade? E isso, com o passar dos anos, veio aumentando cada vez mais. Isso veio crescendo no meio da nossa sociedade. E isso daí acaba que veio disseminando uma verdade que não é verdade. Não é certo? Então, isso é um exemplo, mas eu poderia citar vários aqui. Né? Continuando. Você está pronto para morrer pela verdade? Será que nós estamos prontos? Será que quando eu descobrir a verdade eu irei largar esse pecado? Eu irei abandonar tudo? Ou eu irei defender essa verdade em prol, né, de que Cristo apareça? Porque, igual eu já falei em vídeos anteriores, e eu consegui realmente entender que a verdade é uma pessoa. A verdade se encarnou, se fez no meio de nós. A verdade é Cristo. Então, quando nós buscamos a verdade, falamos a verdade, automaticamente nesse círculo nós chegamos a Cristo, porque é por Cristo.
Tudo que escreve um verdadeiro amigo, na verdade, tudo o que ele pensa deveria ser como os sinais que São Pedro mártir escrevia com o sangue de sua ferida, morrendo. Credo. A personalidade egoísta está sempre apequenando-se. Contamina tudo, reduz tudo, desorienta as forças. Quem caminha sem buscar-se a si mesmo, inspirando-se na verdade, deixando a Deus a responsabilidade sobre o que virá, este é um digno pensador. Para mim, viver é Cristo, disse São Paulo. Isso está lá em Filipenses 1:21. Eis uma vocação e uma certeza de ação vitoriosa. Só é um verdadeiro intelectual quem pode dizer: para mim, viver é a verdade. Uma forma de personalidade particularmente hostil ao trabalho, e é essa hipocrisia quase universal que consiste em ostentar a aparência de saber, quando a sinceridade confessaria sua ignorância. Ocultar sua indigência intelectual à sombra das palavras é o que se critica ao escrevinhador improvisado, ao jornalista copiador e ao deputado ignaro. Mas todo escritor com uma consciência reta deve confessar que cede a todo instante, nesse ponto, às sugestões do orgulho. Quer esconder seu segredo, disfarçar sua insuficiência, faz uma pose de grande, sentindo-se pequeno, afirma, declara, está certo de que, no fundo, não sabe nada do assunto, impõe-se sobre o próximo e, vagamente enganado por seu próprio jogo, seduz a si mesmo. Uma outra tara é buscar no pensamento essa falsa originalidade que há pouco condenamos no estilo. Querer amoldar a verdade a si mesmo é um orgulho insuportável e acaba em tolice. A verdade é essencialmente impessoal, ou seja, não depende de mim. Se eu estou falando da verdade, buscando a verdade, ela não tem que se adequar a mim, ser a minha verdade. Hoje nós vivemos em um mundo que todos têm a verdade, menos a verdade verdadeira, que é Cristo, né? A minha filha tem a verdade, o meu filho tem a verdade, a minha mãe tem a verdade, menos a verdade que é Cristo, menos a verdade pregada por Cristo, menos a verdade vivida por São Pedro, São Paulo, todos os santos que vieram realmente fazendo com que essa verdade fosse disseminada na forma verdadeira de que Cristo veio nos ensinar. Acho que vocês entenderam, né? Então vamos lá, continuando. Que ela utilize nossa voz e nosso espírito, e será matizada por eles, sem que o busquemos. Ela o fará tanto melhor quanto menos pensarmos nisso. Mas forçar a verdade aparecer-se conosco é falseá-la. É substituir essa imortal por um profanador e um efêmero. Não considere de onde vem a verdade, dizia Santo Tomás. Também não considere a quem ela dá glória. Deseje que o seu leitor, em contato com sua obra, também não considere de onde vem a verdade. Esse sublime desinteresse é a marca da grandeza. Buscá-lo, fazer dele uma lei sempre aceita, se não sempre obedecida, é corrigir o que não pode ser eliminado em nossa própria miséria. Engrandecemo-nos assim com a única verdadeira grandeza. O humilde pedestal tem sua parte de glória
quando a verdade resplandece, chama autêntica no candelabro do Espírito. É preciso também, como dizia, esquecer o público. Quanto mais um livro for escrito longe do leitor, mais forte ele será, disse o padre Gretry em suas fontes, e os pensamentos de Pascal, os trabalhos de Bossuet para o Delfim. E a Suma de Santo Tomás de Aquino, sobretudo, são dados como exemplo. A comparação de Petit Carémé com os Discours Synodiques de Massillon confirmam. É verdade, o Valvernargues concorda com isso quando dizia: tudo que é pensado exclusivamente para os outros é ordinariamente pouco natural. Eu gosto de grifar algumas observações. Isso não significa se deve negligenciar o próximo e desinteressar-se de lhe ser útil. O intelectual pertence a todos e deve estar ciente disso. Mas preocupar-se em ser útil não é pedir uma palavra de ordem. Não podemos nos deixar influenciar. Que dirão? Não podemos ficar fazendo rodeios sobre o peso de um conformismo covarde, que se diz amigo de todo mundo, mas para que todo mundo retribua com sua complacência. Buscar a aprovação pública é negar ao público uma força com que ele contava. Você não está a seu serviço? Não tem ele o direito de perguntar-lhe: onde está a tua obra? Ora, o pensamento não será uma obra sua se a preocupação em agradar e adaptar-se escravizar a sua pena. A pena de escrever. Nesse caso, o público pensará por você, que deveria ter pensado por ele. Busque a aprovação de Deus. Medite somente sobre a verdade para si e para os outros. Não seja escravos e torne-se digno de dizer, como Paulo: a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2,9. Essa independência virtuosa é ainda mais necessária porque o público, sendo uma massa, tem tudo o que é necessário para rebaixá-lo. O público é primário, na maioria dos seus ambientes e pela quantidade inumerável de suas vozes, proclama convenções, não as verdades. Quer ser adulado, teme, acima de tudo, ser perturbado. Para que as verdades essenciais alcancem seus ouvidos, é preciso que você as imponha com muita força. Você o pode. E é essa salutar violência que o pensador solitário deve fazer. Aqui eu me lembrei do Jordan Peterson. Não sei se vocês conhecem ele. Que ele escreveu as 12 regras, né? As 12 leis, se eu não me engano. E que ele realmente é só lapada que ele dá, né? E na maioria das vezes os jovens. Resumindo, ele fala muito do jovem mimimi, do jovem Nutella, que as pessoas hoje não querem ouvir a verdade, né? Inclusive ele está sendo até processado, né? Queriam tirar os livros dele de circulação, inclusive eu até baixei aqui em PDF, se alguém quiser, eu tenho ele em PDF, né, para ler. E aí, o Jordan Peterson, ele toca lá na ferida, lá na verdade, que as pessoas não querem ouvir, né? Muitas pessoas, não é falando assim, tipo que, não existe depressão, né, tudo. Mas ele fala que muitas pessoas estão se falseando de falsas doenças, né? E ele vem jogando na cara aí essa verdade, né?
Os homens estão sendo criados frouxos. Eles não estão sendo criados realmente para receber, entender, uma lapada, para ser marido, para se casar, para defender uma família. Não, eles estão sendo criados frouxos. A cada dia que passa, você vê aí jovens de 25, 30, 35 anos ainda morando dentro da casa dos pais. E o Jordan Peterson ainda critica isso, né? Então, assim, são verdades que vêm sendo ditas que as pessoas não aceitam. Não aceitam porque automaticamente elas sabem que é verdade. Elas sabem, né? Hoje as moças, elas não são donas de casas, né? Elas são criadas, as mulheres, né, com essa vinda do feminismo. Inclusive é um livro que nós iremos ler aqui no Clube do Livros São Paulo Apóstolo, eu já li, muito bom, e nós vamos ler também e falar a respeito do feminismo, né? Então, o que acontece? As moças hoje elas vêm sendo criadas não para serem realmente donas de casas, né? Elas não sabem cozinhar, não sabem lavar, não sabem passar, não sabem... Veio agregando tantas coisas, né? Que uma vez até eu falei, né? Se você tem, entendeu, a graça de casar com um homem que tem posses e que pode pagar uma empregada para você, tudo bem. Agora, e se você, entendeu, não tem essa graça? E a gente mesmo é que tem que fazer aquilo ali. Lavar, passar, cozinhar, limpar uma casa, não é? Cuidar da prole. Vai fazer o quê? Aí vai entrar em depressão. Porque aí entra em depressão, larga, volta para casa do pai. Que é isso que está acontecendo. Né? Na maioria das vezes é isso que está acontecendo. As moças elas não dão conta de ser dona de casas ou querem obrigar os maridos a serem obrigados a pagar uma empregada, né, para fazer aquele serviço que desde que o mundo é mundo, né, desde que veio crescendo, nós fomos criadas para isso, para cuidar da casa, da família e educar, né? Larga e volta para casa do pai. Porque lá ela tem a mãe, que é a mais velha, porque ela, né, essa geração agora que tá vindo, né, a gente ainda tem pais e mães ainda, que ainda tem ainda a tradição no passado, vai lá porque a mãe faz. A mãe lava, a mãe passa, a mãe cozinha, a mãe limpa, a mãe cuida do neto, da neta, e a mãe vai fazendo. E o Jordan Peterson, ele falou isso. Ele falou tudo isso no livro, resumindo, né? Ele fala tudo isso, né? Dessa geração. Então, nós vemos aí mulheres de pessoas, né, jovens, né, de 20, 25, 30 anos, que não consegue realmente vivenciar o matrimônio. E nós temos homens também que não conseguem ter a responsabilidade de pai de família. Continuando. Sua força para realizar é apoiar-se em si mesmo e na natureza das coisas. É bater como um surdo, como Madame de Sévigné dizia a Bourdalouet. Nossa, que nomes esquisitos. Bourdalouet. E clamar o salve-se quem puder. Hoje está assim. Salve-se quem puder. Que consegue seduzir e conquistar as almas. Nada é tão verdadeiramente poderoso, nem tão verdadeiramente arrebatador, quanto uma forte convicção unida a um caráter que dê garantias aos fracos mortais, aqueles mesmos que exigem ser cortejados, desprezam seus cortejadores e entregam-se ao seu Senhor. Se você for deste mundo, este mundo o amará. Olha que legal. Pois você lhe pertence, mas seu desdém silencioso dará a medida da sua queda. Tão real para os dias de hoje, né?
Este mundo perverso só ama, no fundo, aos santos. Esse covarde sonha com os heróis. Roger Bontemps torna-se sério e pensa em converter-se diante de um asceta. Numa humanidade assim, não se deve ceder à opinião e escrever como se ela estivesse lendo por trás dos seus ombros. É preciso despojar-se dos outros como de si mesmo. No domínio intelectual, como em todos os outros, superar o homem é preparar-se para realizar prodígios, pois é abrir caminho para o espírito. No escritório e na solidão em que Deus fala ao coração, temos que escutar como escuta a criança e também escrever como fala a criança. A criança é simples e despojada porque ainda não tem vontade própria, nem um lugar conquistado, nem desejos factícios, nem paixões. Sua ingênua confiança e seu discurso direto causam um profundo interesse. Um homem maduro e com muita experiência e que ainda conserva aquela candura torna-se um belo receptáculo para a verdade, e sua voz ecoa no íntimos das almas. Item 8.3. Ser constante, paciente e perseverante. O trabalho criador requer ainda outras virtudes. Suas exigências correspondem ao seu valor. Reúno aqui 3 requisitos seus que corroborem-se uns aos outros e não permitirão que se faça uma obra pequena nem indigente. É preciso trabalhar com uma constância que se mantenha junto à obra, com uma paciência que suporte as dificuldades, com uma perseverança que evite o desgaste da vontade. Não se deve imaginar, diz Nicole, que sua vida de estudos é uma vida fácil. Então, Nicole diz que a vida de estudos é uma vida fácil. A razão dessa dificuldade é que nada é mais contrário à natureza que a uniformidade e o repouso. Por exigirem que permaneçamos sozinhos conosco mesmos. As mudanças e as ocupações exteriores atraem-nos para fora e divertem-nos, fazendo com que esqueçamos de nós mesmos. Além disso, essa linguagem com palavras é sempre um pouco morta e não possui nada que toque vivamente nosso amor próprio e que desperte fortemente nossas paixões. Ela é destruída de ação e de movimento. Fala-nos pouco de nós mesmos e dá-nos poucas oportunidades de nós vermos prazerosamente. Adula pouco nossas esperanças e tudo isso contribui para mortificar estranhamente o amor próprio, que não encontrando satisfação, espalha desânimo e desgosto em todas as nações. Essa análise, que lembra a teoria do divertimento de Pascal, poderia nos levar bem longe. Retenho dela somente que o desânimo e o desgosto, sendo aqui inimigos terríveis, precisam ser vencidos. Muitas vezes, até mesmo com esse livro, a gente às vezes ouve assim: nossa, esse livro parece que tem muita coisa de filosofia e eu não entendo. E aí acaba desanimando e desgostando da leitura, porque realmente o Padre Saint-Langes, ele usa muito de uma filosofia aqui bem interna, dele mesmo, que já é a 3ª vez que eu leio esse livro. Ou melhor, eu li 3 vezes e uma eu escutei em áudio pelo aplicativo da minha biblioteca católica.
Então, assim, você precisa realmente ler e reler. E muitas pessoas, elas se desanimam, porque o que aconteceu hoje, né, no limiar deste início do século XXI, né? As pessoas, elas estão acostumadas com o celular. Muitas, não, eu aprendo muito mais vendo um podcast ou vendo uma aula do que ler um livro. E às vezes você fica 30, 40, uma hora. Eu fiz isso esses dias para trás. Teve um podcast que ele durou 3 horas. 3 horas. Que eu tive que assistir parcelado. Porque eu precisava dar conta dos meus trabalhos e eu não dava conta. E as pessoas preferem ficar nos vídeos, né? Do que realmente pegar o livro e ler. Né? Pegar um livro, ou no mínimo ler, entender um PDF, um resumo, alguma coisa que alguém escreveu. Porque hoje está mais fácil. Hoje se tornou, querendo ou não, se tornou mais fácil. E as pessoas acabam indo, né, para as redes sociais, para a internet, né, para poder, acredita realmente que vai aprender. Não estou desmerecendo. A rede social, ela nos trouxe realmente uma gama. Os livros que eu tenho, foi realmente comprados através da rede social. Porque eu ouvia um determinado professor, porque sempre eu sigo alguns professores, né? Professor Alexandre Costa, professor Rodrigo Gurgel, né? O professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho mesmo, ele já indicou vários livros, né? Então, assim, eu comprei, adquiri, estou lendo, porque foram indicações deles. Só que esses professores, eles indicam os livros, eles te dão mais ou menos uma sinopse do que aquele livro está falando, né? E aí, mas ele deixa a cargo para que nós adquiramos esses livros, né? Para a gente poder estar lendo, porque nós não podemos perder o hábito da leitura. E o que está acontecendo? Nós estamos perdendo o hábito da leitura. E hoje, né, que é o que ele está falando, o nosso inimigo é o desânimo e o desgosto. E eu sei que a gente também não deve ler livros que também não vão edificar. Já aconteceu de eu começar a ler um livro, inclusive eu tenho ali um livro, ele é até de autoajuda, que é uma porcaria, gente. E eu comecei a ler esse livro e eu falei assim, gente, mas que porcaria. Eu larguei ele, abandonei, não presta. E aí logo depois eu fui ler um outro, inclusive eu super indico, é O Monge o Executivo, ele é ótimo. E aí eu fui ler esse eu li rapidamente, num instantinho eu li ele, eu deixei de ler esse. E olha que eles usam esse livro O Monge o Executivo também como autoajuda, mas eu lendo ele, eu não tenho nada, entendeu? Não. Ele realmente é um livro bastante espiritual, se você for olhar assim pro lado espiritual, né? Então a gente realmente não é obrigada a ler livros realmente que não nos agrade, né? Mas a gente está acostumado a pensar assim, não, eu quero ler, entender uma coisa que realmente vai me trazer, né? Igual eu, quando eu li a revista Júlia, Bianca, todas essas coisas aí, né? Esses livrinhos aí que é o que causam, né, aquelas sensações de excitação e tal, que nos levam ao pecado, né? Mas que nós possamos vencer o desânimo e esse desgosto, né? Continuando. Todos conhecem esses intelectuais que trabalham aos supetões, em fases entrecortadas de preguiça e negligência. Há buracos no tecido do seu destino, fazem dele um trapo remendado, ora bem, ora mal, em vez de uma nobre tapeçaria. Nós queremos
ser intelectuais o tempo todo e que isso seja reconhecido Saberão quem nós somos pela nossa maneira de descansar, de divertir-nos, pela forma com que amarramos os sapatos. Com mais razão ainda, verão pela nossa fidelidade ao trabalho, ou seja, pelo retorno pontual à tarefa e por sua continuidade. Ele diz aqui que todo intelectual, ele cumpre horários, né? Ele acaba ficando metódico. E realmente isso é fato. Alguém pediu um dia a Edison que dissesse a um menino algumas palavras que ele gravasse na memória. O grande inventor falou sorrindo: meu garoto, nunca preste atenção no pêndulo. Edison mesmo prestava tão pouca atenção nele que no dia do seu casamento, um casamento por amor, tiveram que ir buscá-lo. Ele o tinha esquecido, mergulhado em uma das suas pesquisas. É belo estar por inteiro naquilo que se faz, como Deus, que não se distrai de sua obra. E se a ocupação não vale a pessoa, melhor é não se entregar a ela. Com frequência, somos tentados a perder tempo porque não vale a pena começar agora. Porque daqui a pouco eu terei de parar. Não percebemos que esses bocados de tempo, que de fato não servem para uma larga empresa, são muito indicados para preparar o trabalho ou retocá-lo, para verificar referências, reunir notas, classificar documentos, etc. Seria um grande ganho para as verdadeiras sessões de trabalho, e os instantes assim empregados seriam tão úteis quanto os outros, pois esses pequenos cuidados referem-se a elas e lhes são indispensáveis. Durante as próprias sessões, a tentação é interromper o esforço logo que o menor incidente desperte o desânimo e o desgosto de que se falava Nicole. As armadilhas da preguiça são infinitas, como as das crianças. Na busca de uma palavra que não vem, começa a rabiscar na margem da página e logo o desenho precisa ser terminado. Abrindo o dicionário, se atraído por uma curiosidade verbal, depois por outra, e fica-se por lá, preso num labirinto. Realmente. Seus caem sobre um objeto, você vai arranjá-lo. É uma fútil ocupação tomar-lhe um quarto de hora. Eis que o homem passa. Um amigo está na sala vizinha. O telefone atrai os seus lábios. Ou então é o jornal que chega. Você lança-lhe um olhar e logo está mergulhado nele. Como uma ideia leva a outra, pode ser que o próprio trabalho afaste você do trabalho, que um devaneio utiliza-se de um pensamento para arrastá-lo em suas fantasias. Nos momentos de inspiração, essas armadilhas não são muito perigosas, pois a alegria da descoberta ou da produção sustentam. Mas as horas ingratas sempre aparecem, e enquanto elas duram, a tentação é poderosa. Muitas vezes é necessária uma verdadeira força de alma para escapar dessas ninharias. Todos os trabalhadores padecem esses instantes de depressão, que corrompem as horas ardentes e ameaçam arruinar o rendimento. Quando a náusea prolonga-se, desejam antes ir plantar couves que continuar um estudo fadigante, invejam o trabalhador braçal, que por seu turno considera-os uns desocupados, afundados numa tranquila poltrona. Que perigo de abandonar tudo num tédio tão morno! É sobretudo nas mudanças de direção que devemos estar atentos para o imprevisto ou a
perfídia dos ataques. Todos os trabalhos têm transições que são penosas. Os encadeamentos são a grande dificuldade dos estudos e das criações. Tudo está relacionado. Um avanço em linha reta é seguido por uma curva, cujo ângulo é difícil de calcular. Perde-se a direção, hesita-se, e é então que aparece o demônio da preguiça. É bom, às vezes, dar-se um tempo quando não se consegue ver a sequência dos pensamentos e se está exposto ao grave perigo das transições artificiais. Pode ser que tudo se esclareça sem esforço um pouco mais tarde. Eu já disse que à noite, a manhã límpida, os momentos da pausa sonhadora são propícios nesses casos. Mas dar-se um tempo não é ceder à preguiça. Tome o trabalho por outro ângulo e dedique-se a ele com fervorosa aplicação. Recuse energicamente toda interrupção injustificada. Se seu cansaço é grande, faça uma pausa voluntária para se refazer. A irritação não levaria a nada. A leitura de um trecho de um autor favorito, uma recitação em voz alta, uma oração de joelhos para modificar o estado orgânico e que liberte mais ou menos o espírito, uma sessão de respirações ao ar livre, alguns movimentos ritmados, eis os remédios possíveis e depois retorne ao labor. Eu falo por mim mesma. Às vezes realmente é preciso a gente caminhar, andar, dar uma volta no quintal, respirar, né, quando estamos estudando. Eu mesma, né, estudando para concurso, tem que fazer isso, porque realmente não dá para ficar 2, 3 horas diretão assim, né, cada aula 40, 50 minutos direto, né? Nós precisamos realmente respirar. Porém, o que acontece? Acaba que pode bater a preguiça, a vontade de deitar, ou vem o celular, né? Então, assim, a gente tem que estar realmente atento. E hoje as distrações são muito mais do que quando o Padre Sertilange escreveu esse livro. Né? Vamos raciocinar. Hoje é muito mais distrações. Né? É som alto do vizinho, são os carros que passam realmente na rua, né? É o celular, são mensagens que vêm, porque hoje as pessoas elas não conseguem mais conversar, né? Pessoalmente, né? Aqui não dá fala do telefone, que na época já existia o telefone. Então, né, o falar no telefone, ligar para a pessoa para conversar, né? Então, assim, hoje as distrações são muito mais. Alguns recorrem aos estimulantes. É um método nefasto. O efeito é apenas momentâneo. É um artifício que se esgota. É preciso aumentar dia a dia a dose. As taras psíquicas e mentais são o resultado final desse progresso. Um estimulante mais inocente é a caminhada, seja ao ar livre, seja no próprio escritório. Muitos trabalhadores engrenam-se seu cérebro através do exercício muscular. Também, meu pé é escritor, dizia Nietzsche. Mas seu estimulante preferencial deve ser a coragem. A coragem é sustentada, além da oração, pela visão sempre renovada do objetivo que buscamos. O prisioneiro que deseja fugir sabe como reunir todas as suas energias. Não se cansa com os longos preparativos, com as tentativas malogradas. A liberdade está sempre a chamá-lo. Você não quer fugir dos erros, conquistar a liberdade e o espírito em uma obra consumada? Visualize seu trabalho acabado. Essa visão incendiará seu coração. Um outro efeito da constância é vencer as impressões do falso cansaço que tomam tanto o espírito quanto o corpo. Quando alguém
principia uma excursão, é comum acontecer que a primeira encosta o deixe sem fôlego e pesado. Fica desanimado, tem vontade de voltar atrás. Persistindo, as articulações azeitam-se e a respiração amplia-se e começa-se a experimentar a alegria da ação. O mesmo acontece com o estudo. A primeira sensação de fadiga não deve ser levada em conta. É preciso superá-la. É preciso forçar a energia interior. Pouco a pouco, com as engrenagens em movimento, adaptamo-nos em um período de entusiasmo. Pode suceder-se a penosa inércia. Seja qual for a causa, é preciso saber atravessar as dificuldades sem esmorecer, conservando o domínio de si mesmo. Uma sessão de trabalho é como campo de corridas cheios de obstáculos. Solta-se uma sebe. Logo adiante, um fosso, em seguida uma rampa e assim por diante. Perante a primeira barreira, não paramos. Saltamos os obstáculos, são separados por zonas livres e que avançamos sem nenhum esforço. Uma dificuldade vencida ensina-lhe a vencer outras. Um esforço evita outros quanto a coragem de 1 minuto vale como uma jornada e o trabalho duro equivale um trabalho fecundo e alegre. No conjunto de sua vida, essa tenacidade contribuirá para tornar sua atividade cada vez mais fácil. Habituamo-nos a pensar como habituamo-nos a tocar piano, a montar a cavalo ou a pintar. São Tomás dita-se enquanto dormia. O espírito amolda-se ao que lhe exigimos com frequência. Se você não tem memória, vá adquiri-la para o que for objeto constante do seu pensamento. Se tende a dispersão de espírito, a atenção do profissional vai concentrá-lo. Se for pouco apto a destrinçar as ideias, o contato com os gênios lhe dará um juízo mais agudo e mais seguro. Em qualquer assunto, quando tiver arrancado um certo número de vezes, o motor se aquecerá e a estrada será rapidamente percorrida. Amiel perguntava-se um dia a si mesmo, em seu diário: por que és fraco? Por que cedestes milhares de vezes e assim te tornasse um joguete das circunstâncias? Foste tu que fizeste sua força, não elas que fizeram tua fraqueza. Aprenda a ser constante através da aplicação e de obstinadas retomadas. Virá um dia em que as persistentes prostrações vão se dissipar e que os desgostos momentâneos terão pouco efeito. Você terá se tornado um homem. O trabalhador sem constância não passa de uma criança. Com a experiência, descobrimos que muitas das dificuldades são vencidas antecipadamente por quem se lança energicamente ao trabalho, como fazem os corredores. Entretanto, sempre restarão outras dificuldades que deverão ser abandonadas, como a virtude vizinha, a paciência. Todos os gênios deixaram-se das tribulações do pensamento, declarando que seus trabalhos, embora fosse uma necessidade para eles, a uma condição de sua felicidade, infligiam-lhe longos tormentos, muitas vezes verdadeiras angústias. Ainda ouço Bergson lamentando-se disso. Continuando. O cérebro tem leis obscuras. Seu funcionamento depende muito pouco da vontade. Quando ele se recusa, o que fazer? Dormir. Quando meu cérebro recusa, eu vou dormir. Quando o fio da ciência enovela-se e as horas transcorrem em vão, quando um penoso sentimento de potência toma conta de você,
sem que nada anuncie que o fim da provação está próximo, que caminho tomar ou que socorro implorar além do socorro divino? Seu leitor considerará muito simples todas as suas conquistas. Criticará asperamente seus erros. Sequer pensará em seus sofrimentos. Aliás, ele não deve pensar neles. As obras realizadas às custas de um grande trabalho, dizia Michelangelo, devem parecer, a despeito da verdade, fáceis e concebidas sem esforço. A grande regra é despender muito trabalho para criar coisas que pareçam não ter dado trabalho algum. Boileau, por sua vez, não se vangloria de ter aprendido com Racine a arte de fazer dificilmente versos fáceis. No campo científico, Biot dizia: não há nada mais simples que o que foi descoberto ontem, nem nada mais difícil que o que será descoberto amanhã. Mas o público não sabe disso. Você deve carregar seu fardo sozinho. E os grandes homens advertem-nos de que esse fardo do pensamento é mais pesado que o homem pode suportar. Na investigação, você deve ser tão idônito. Na investigação, você deve ser tão idômito quanto explorador do Polo ou da África Central. Na luta contra o erro, ou a resistência a ele, precisa da fortaleza e do ardor de César ou de Wellington. O trabalho exige o mesmo heroísmo de uma batalha. Um escritório é às vezes uma trincheira em que devemos manter-nos firmes, como um inabalável mártir. Quando sentir que está desarmado, vencido, quando a estrada estender-se à sua frente, interminável, ou quando, tendo tomado uma direção errônea, tiver a impressão de estar perdido, envolvido por brumas espessas, desorientado, este é o momento de apelar às energias que tem de reserva. Persista, sustente o golpe, tenha paciência. No sentido mais alto dessa palavra, o que evoca a paixão do Senhor. O ardor é mais fácil que a paciência, mas ambos são requeridos e o sucesso é sua comum recompensa. Ao alpinista que atravessava uma nuvem, parece que o universo está mergulhado na noite. Ele continua e logo encontra o sol. Quando estamos, por causa do mau tempo, em um apartamento fechado, temos a impressão de que o mundo lá fora é intransitável. Logo que volta ao bom tempo, porém, saímos e andamos tranquilamente por ele. É principalmente sua longa duração que torna a arte de pensar tão morosa e tão desproporcional às nossas audácias ordinárias. Ars longa vita brevis. A virtude da paciência tem nela um campo propício para seu exercício. Respeitando as leis de eclosão das coisas e não ofendendo a ciência com uma pressa indiscreta, você ganhará mais do que com uma fogosa precipitação. A verdade e a natureza andam no mesmo passo. E a natureza opera em espaços de tempo que, comparados com a vida e a morte do globo, são como o nascer e um pôr do sol. Lenta é a vida das fontes profundas, escreveu Nietzsche. Elas têm de esperar por muito tempo antes de saber o que caiu em sua profundidade. Essa fonte secreta é a alma. Não procure desvendar prematuramente seu mistério. As reservas do tempo a Deus pertencem.
Ele as dá para nós pouco a pouco, mas não nos cabe exigi-las nem impacientarmos-nos. Os verdadeiros tesouros chegam em sua hora. Evite, portanto, a trepidação do homem apressado. Apresse-se lentamente. No domínio do espírito, a calma tem mais valor que a velocidade. Nele verifica-se mais que em qualquer outro o provérbio: quem espera sempre alcança. Eu lembro daquela musiquinha: quem acredita sempre alcança. Acho que é do Legião Urbana. Mas vamos lá. A vida bem preenchida é longa, disse Leonardo da Vinci. Ao homem que respeita seu tempo pertence a duração inteira, que está assentada na eternidade. Trabalhe, pois, em espírito de eternidade. Não confunda um generoso estímulo com as excitações que são quase o seu contrário, pois que elas quebram o ritmo. Você não pode, se estiver perturbado, operar esse trabalho pacífico que é a ordenação das ideias, a delicada elaboração de pensamentos novos. Você quer perder tempo com a tola inquietude de que vai lhe faltar tempo? Cristamente, você deve respeitar Deus e sua providência. É Ele quem estabelece as condições do saber. A impaciência é aos seus olhos uma revolta. Quando você é tomado pela febre, a escravidão espiritual o espreita, a liberdade interior se desvanece. Não é mais você quem age, muito menos é o Cristo em você. Você já não faz a obra do Verbo. Para que apressar-se discretamente quando o caminho já é um objetivo, quando o meio já é um fim? Quando vemos a Niágara, desejamos que ele se apresse. A intelectualidade vale por si mesma em todos os seus estados. O esforço virtuoso é uma conquista. Quem trabalha por Deus e segundo Deus, encontra em Deus sua morada. Que importa que o tempo se escoe quando estamos ali instalados? O coroamento da constância e da paciência contínuas é realizado pela perseverança. O que perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Evangelho. Mateus 24:13. A salvação intelectual tem a mesma lei que a salvação total. Também nela, aquele que depois de ter posto a mão ao arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas 9:62. Quantos trabalhadores abandonaram assim as lavouras, as semeaduras e renunciaram às colheitas? A terra está povoada desses fujões. As primeiras tentativas têm uma ciência e o caráter de provas eliminatórias. Sucessivamente, os caracteres fracos cedem, os valentes resistem. Só chegam à meta os 300 de Gedeão ou os 30 de Davi. Perseverar é querer. Quem não persevera não quer. Projeta. Quem desiste jamais se empenhou. Quem deixa de amar jamais amou. O destino é uno, e com mais razão ainda, o é uma obra parcial. O verdadeiro intelectual é, por definição, o perseverante. Assume a tarefa de aprender e de instruir. Ama a verdade com todo o seu ser. É um consagrado e não subtrai-se prematuramente. Todas as grandes vidas têm essa marca suprema. Terminam com um dia glorioso. Os vermelhos do poente não são menos belos que os leves dourados do amanhecer, e ainda acrescenta certa grandeza a estes. O homem de bem que trabalhou por longo tempo e que não fraquejou também pode declinar em uma simples e suntuosa morte.
Sua obra acompanha-o ao mesmo tempo que permanece entre nós. Aí lembrei aqui do professor Olavo de Carvalho. Não seja você que caminha na trilha dos grandes, um desses fracos itinerantes lhe deserta, que transpõem uma etapa e estacionam, perdem-se, sentam-se como se estivessem esgotados e retornam mais cedo ou mais tarde às regiões vulgares. É preciso levar a viagem até o seu final. Devagar se vai longe, e aos passos largos, sem perseverança, não passam de vãos bailados que não levam a lugar nenhum. Ou seja, o apressado come cru. Fortifique sua vontade e confie-se ao Senhor para que Ele o consagre. Querer é submeter-se, é engrilhoar-se. A necessidade do dever ou de uma resolução meditada, mesmo que não seja uma obrigação, deve constranger-nos tanto quanto as necessidades da natureza. Uma aliança moral não é mais que uma aliança material? Saiba, portanto, depois de determinar sua tarefa, permanecer-lhe fiel, com um flexível vigor. Exclua mesmo os deveres inferiores e, com mais razão ainda, as infidelidades. Esforce-se radicalmente para conquistar a duração daquela de suas dimensões que lhe é diretamente acessível. Mergulhada em sua corrente, não deve abandoná-la, a menos que ela o abandone. Você pertencerá à linhagem dos pensadores fiéis. Os gigantes do trabalho, os Aristóteles, os Agostinho, os Alberto Magno, os Tomás de Aquino, os Leibniz, os Littré, os Pasteur vão lhe reconhecer como um filho, e você poderá encontrar dignamente com aquele que os espera. Aqui nós vamos fechar esse item, né? E vamos terminar o item 4, tudo fazer para tudo terminar. E o item 5 no próximo vídeo. Vamos agradecer a Virgem Maria por mais esse momento. Façam as suas anotações, considerações, escreva, né? Vão anotando. Eu escrevo muito nos livros, né? Aqui, como eu estou lendo, eu não vou fazendo isso. Mas escreva, anote. Vamos digerir, né? Vamos ruminar esses conselhos que o Padre Sertilânges nos dá. Porque até aqui são muito proveitosos. Eu não consegui dispensar nenhum, pelo contrário. Tenho crescido muito com relação à minha vida de estudos, né? E principalmente na busca da verdade e saber o que estudar. E a gente sabe que os dias, eles estão realmente se encurtando, né? Parece que os dias não têm mais 24 horas. E aí, assim, como eu falei, né, o Padre Sertilânges, ele pergunta, né, o que você faz quando a sua mente está cansada? Aí eu respondi, né, dormir. Mas muitas vezes eu creio, né, que nem sempre, né, dormir muito também vai resolver, né? Então a gente tem que abdicar-se, né, fazer algum sacrifício, oferecer a Deus, pedir a Ele, né, para que Ele nos conceda realmente a graça da perseverança e nos sustente, né, nos sustente. A gente tem que oferecer, né, às vezes o excesso do sono, né, o excesso que a gente tem da nossa vida nas redes sociais, né, tentar ver se a gente consegue reduzir isso e pedir a Deus para que Ele nos ajude, porque é só pela graça dele para a gente conseguir, é só pela graça, né? Então vamos agradecer a Virgem Maria por mais esse momento. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém.
E até o próximo encontro do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Te vejo lá no próximo vídeo, né? E tenha bons estudos.